Olá, estudantes! Mais uma vez com vocês para a gente aprofundar o pensamento acerca da consciência e os nossos desafios para com a nossa disciplina, Conscienciologia. Vamos lá! Para iniciarmos essa aula de hoje, vamos trazer mais uma reflexão. Assim, a gente vai poder meditar um pouco e aprofundar o pensamento acerca do que temos para estudar hoje. Vamos lá! Você que está aí, sem reflexão, não é possível a comunicabilidade com outras dimensões da vida. Ou seja, a reflexão é a minha força em domínio para que eu possa, interpretar, para que eu possa colocar em causa o que penso acerca das realidades, porque eu sou cercado por diversas dimensões, físicas, psíquicas, cadeias de pensamentos, realidades sobrepostas, cultura, concepção de sociedade, divisão de classe, até mesmo castas, muitas vezes colocadas de formas diferenciadas, mas porém manifesta nas nossas relações. Vamos lá. É possível a comunicabilidade com outras dimensões sem a gente refletir acerca do que seja, essa concepção de realidade, sem a gente refletir o papel que nós temos diante de cada dimensão. Portanto, a gente já viu, já refletiu sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Porém, precisamos o tempo todo estar nesse exercício de reflexão acerca de cada tempo, espaço que nos circunda. Vamos aprofundando um pouquinho, porque a concepção de vida que vamos estar trabalhando hoje, tem a ver com a perspectiva ainda de uma compreensão de vida mitológica, mas também racional, buscando agora a gente aprofundar com a racionalidade essa compreensão. Concepções de vida. Formas do ser humano compreender o mundo, a natureza e a si mesmo, que determina sua relação com o mundo, natureza, com os semelhantes, sociedade, com a vida, consigo mesmo e com a natureza e sociedade, ou seja, com o todo. Ou seja, a organização educacional, social, religiosa, política em torno da concepção de vida. Precisamos compreender isso, porque quanto mais a gente ter uma sociedade organizada, principalmente com princípios e leis universais, que possam trazer cada vez mais equilíbrio, mais a gente está transformando esta sociedade. As formas que o ser humano busca ter de compreensão do mundo, da natureza interna e externa, são subjetivas, tem a ver com o seu nível de percepção. A concepção mítica, a concepção aristotélica tomista, a concepção newtoniana cartesiana e a concepção holística estão disponíveis para que a gente aprofunde esse olhar. É claro que isso teve seu tempo e espaço em cada momento da história, mas hoje a gente percebe que a filosofia sozinha não dá conta de compreender a vida. A religião sozinha não tem dado conta de sustentar isso. E a ciência também, sozinha, ainda que ela responda por muita coisa no mundo da tecnologia, ela não dá conta dos dramas, traumas e tragédias. Portanto, é possível a gente pensar a possibilidade da união entre religião, filosofia e ciência para uma organização social, religiosa e política em torno de uma nova concepção de vida. Mas vamos aprofundar sobre estas temáticas: concepção mítica, concepção tomista, cartesiana e holística, certo? A vida e o ser humano. Precisamos de uma nova consciência, Essa nova consciência vai buscar com que a gente tenha uma reunificação dos conhecimentos religiosos, filosóficos e científicos para entender, compreender e explicar a vida, o mundo e o ser humano de modo mais integrado, não apenas uma visão fragmentada, porque a gente, nesse tripé religião, filosofia e ciência, é possível a gente buscar dentro dessa diversidade uma unidade. Dentro dessa diversidade geradora, porquanto a religião, como a filosofia e a ciência, gera muitas possibilidades de compreensão, a gente pode encontrar verdade libertadora, porque a consciência é para isso, para que a gente compreenda a verdade das coisas, como são, não como imaginemos que elas sejam.
O ser humano é dotado de subjetividade mais objetividade. Tanto ambas são cúmplices no desvendamento da natureza, externa ou interna. Ou seja, a subjetividade ela tem a dimensão filosófica e religiosa. A objetividade ela está para a dimensão científica. Então, portanto, precisamos fazer essa síntese, porque ambas as compreensões são cúmplices desse desvendamento. Aprofundando o pensamento, vamos a o que denominamos de natureza externa, que são ocorrências, fenômenos, fatos do mundo, objetivo e da realidade circundante, ou seja, aquilo que nos envolve, tudo, o outro, os objetos, a natureza, as coisas, o tempo, o vento, o ar, o frio, até a temperatura, todos os fenômenos de ocorrências, de fatos do mundo que se manifestam diante aos meus sentidos, eu considero a natureza externa a gente. Ora, vamos lá, também somos dotados de natureza interna, ocorrência, fenômenos e fatos do mundo subjetivo, nosso pensar, né? Nosso sentir, muito subjetivo e da realidade íntima do ser humano, ou seja, nós temos angústias, nós sofremos, né? Nós temos desejos, nós projetamos, nós temos uma potência realizadora dentro de nós, tem a condição de pensar e imaginar, depois conseguir materializar, é um fenômeno fantástico. A subjetividade é a primeira causa do ser humano para a construção do mundo objetivo. Então, sabemos que temos na nossa relação a natureza externa e a natureza interna. E precisamos integrar isso e compreender nesse jogo a relação, a manifestação da natureza eterna. Que na natureza eterna, na vida que é absoluta, como vimos nas aulas iniciais, se dá o jogo da natureza externa com interna, dialeticamente falando. Vamos lá, a consciência humana, na dimensão objetiva, requer que a gente desenvolva senso crítico reflexivo para a compreensão das coisas, enquanto medida, altura, largura, a gente vai poder perceber as coisas, os seus movimentos, suas finalidades. Isso aí tem a ver com a consciência objetiva sobre as coisas. Poder ter senso crítico, crítico no sentido de criticidade, de análise. No senso comum, as pessoas entendem crítica como falar mal. Não. Falar mal pode ser uma má conduta, mas não tem a ver como campo da academia o senso crítico, a criticidade e a capacidade de analisar, né, o objeto como um todo, em suas diversas manifestações. O conhecimento e a técnica é sempre o resultado desse senso crítico, reflexivo, com base nessa consciência objetiva sobre as coisas, né? Desenvolvemos conhecimento e técnica sobre o mundo que operamos. Por isso os gregos diziam que nós éramos deuses mortais, porque transformávamos, modificávamos, porque temos essa capacidade inata, né, de se manifestar de forma sempre construtiva ou de forma sempre a praticar coisas. Se a gente buscar a dialética dessa consciência objetiva com a consciência subjetiva, ou seja, o nosso senso autocrítico e reflexivo, ou seja, de quem é esse ser que pensa e que age e como ele vai agir no mundo, né? Não é só perceber o mundo objetivamente e suas manifestações e comportamento, mas perceber também esse ser que pensa, que sente, que age e como ele está pensando e sentindo diante do mundo. Aí ele percebe que aí ocorre a dimensão do autoconhecimento, porque ele assim vai estar despertando a sensibilidade. Assim foi o nosso encontro de hoje, né? E podemos agora exercitar. Você aí que está nos assistindo agora, sabe mesmo medir as coisas a ponto de se exercitar para compreender a sua medida interior? Faça essa reflexão. Até a próxima.